Del Goce, Signos do Gozo. Vocês baixaram? Sim. 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 Quem não tiver baixado, baixa aí agora. Bem simples, né? Deixa eu colocar aqui de qualquer forma também no chat, se por acaso alguém precisar. Você. Tá no... Aqui. Você esquece que eu tenho a minha pastinha mágica com absolutamente tudo. Okay. Compartilhar, copiar link, pronto. O Wesley não sabe o poder da minha pastinha mágica, que tem tudo. Aqui. Pronto, tenho nesse link aí, tá? Então, vamos começar a trabalhar? Escreve lá que é o livro que a gente tá gravando. Sei lá, que as pessoas vão chegando. Ó, então eu coloquei aí o link do livro, mas é o mesmo livro que está no grupo da Travessia, que é o Signo do Gozo, do Jacqueline Miller. Não tem em português, só tem em espanhol, tá? Isabela? Oi, Renata, boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Ontem eu estava participando da sua aula também, e eu ia propor para você, porque às vezes eu estou em outras reuniões, eu acho que flui um pouco melhor para você conseguir expor tudo que você quer falar durante a reunião, da gente tirar dúvida depois. E aí vocês seguem com uma linha e depois a gente vem com as dúvidas. O que vocês acham? Eu acho que a gente pode ir trocando, porque você sabe, Isabela, quando a gente não pergunta durante o percurso, a gente fica meio sem saber meio se as sem pessoas saber estão entendendo. o que as pessoas estão entendendo, né? Tudo bem, tá bom. Mas aí vai ter uns momentos aqui, esse negócio, esse conceito de alienação e separação, talvez tenha uns momentos meio delicados ali que eu não posso interromper. Aí, se alguém perguntar num momento que não dá para interromper, eu aviso, assim. Perfeito. Era só uma conversa mesmo, assim, do que vocês achavam, mas tudo bem, então. Mas até, por exemplo, quando a gente grava um curso, tipo, Presp-Casp, etc., a gente já faz esse combinado, porque muita gente vai assistir depois, a gente fala, ó, vamos falar tudo e guarda as perguntas depois. Como aqui é grupo de estudo, agora, eu particularmente gosto da interação, porque eu de vez em quando fico assim, será que o que a gente está falando está fazendo sentido? Será que a gente está falando umas bobagens? Você sabe que de vez em quando a gente fica até com dúvida se o que a gente está falando... Está claro mesmo, está claro, comunicando, né? Para comunicar. Não faz total sentido. Uma coisa que vocês, quem está acompanhando o grupo, né, as aulas do grupo, os encontros do grupo, a tese que a gente escolheu lá, né, sobre a subjetividade, sujeito na contemporaneidade, ela está servindo como um roteiro de leitura. Né? A gente está seguindo ela como roteiro, mas vocês veem que eu vou num texto, vou no outro. Na verdade, a ideia nesse grupo aqui é talvez o que mais se realiza essa ideia, né? Mais a gente leva na radicalidade a ideia de formação permanente, né? Então, não tem muito script, não tem um script, tem uma estrutura que aquela tese está dando para a gente, né? Quem está acompanhando as aulas vê que tem uma... Para quem estiver perdido, aquela tese da Ondina sobre o sujeito contemporâneo, que está dentro do grupo, na descrição, tem um drivezinho com esses textos, tá? Ela é a nossa estrutura, assim, de estudo, né? Que está fazendo um percurso ali. E aí, hoje, eu vou ler muito pouquinho aqui o texto também do Jacqueline Miller, que está esse do 6 Paradigmas, porque nesse quarto paradigma, né, que é o do... Eu gosto de chamar do gozo elementarizado, né, do gozo fragmentado. Aí está escrito como gozo normal, né? Normal no sentido que ele se encaixa no sistema da linguagem, né, no campo do grande outro, né? A gente viu o anterior, a ideia de gozo, tinha uma separação radical, estava em Da Jing, etc, assim, não vou retomar isso. Aí na página 18... 18? Primeiro a gente vai na página 18 do 6 Paradigmas do Gozo. Eu quero um pedacinho aí. Ele vai entrar em dois conceitos, a gente está vendo a questão do gozo, e aqui a questão do objeto A introduz dois conceitos que são muito fundamentais para o Lacan, para a clínica e tudo mais, que é o conceito de alienação, os conceitos de alienação e separação.
Eu ia falando o conceito de alienação e separação, porque eles são coisas que andam tão juntas que quase que são, né? E lembrando que esse paradigma aí está localizado, né, sobretudo no seminário 11, que é onde o conceito de objeto A aparece de uma forma, porque o conceito de objeto A aparece de muitas formas na obra do Lacan, senão não seria Lacan, né, não seria Lacan sendo Lacan. Mas no modo como ele aparece a partir do seminário 11, no seminário 11, o Lacan diz que o que ele fez até então estava muito pautado pelo Freud. É como se ele estivesse só fazendo uma releitura freudiana. É meio falso isso também, porque tem muito conceito ali que já são lacanianos, que interagem com a obra do Freud, dialogam, discordam, criticam, reiteram, sei lá. Mas não é verdade. Mas o Lacan falava, palavras dele, né? Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre elas. Ele falava que o objeto A, conforme está desenvolvido, né, a partir do seminário 11, no seminário 11, é a primeira contribuição realmente dele para a psicanálise, né? Ele que diz. Bom, então aí o conceito de objeto A surge aqui, né, de um novo modo para instalar esse quarto paradigma, e aí a gente tem aqui, ó, na página 18, no segundo parágrafo, qual é a finalidade do mecanismo de alienação e separação, de todo esse aparato que Lacan vai buscar na teoria dos conjuntos? A gente vai ver que ele trabalha com a ideia de conjunto vazio, conjuntos com interseção, com reunião. Parece complicado, mas não é. De que se trata? Trata-se de uma articulação íntima entre o simbólico e o gozo. Veja, né? Se no paradigma anterior ele faz uma ruptura gozo e significante, e isso leva para um impasse, inclusive levaria para um impasse clínico, né? Como é que você intervém num gozo que está, como que, vou inventar uma palavra, usar uma palavra que não é mais adequada, mas meio que blindado ali, né? O simbólico, né? Na clínica você trabalha com linguagem, com significantes, né? Então, aqui, ele volta com articulação, né, simbólico e gozo. Simbólico e outro e gozo estão articulados, mas não é que nem no segundo paradigma. No segundo paradigma é uma espécie de significantização de tudo. Ainda que não seja exatamente assim, mas a gente pode pensar que o segundo paradigma, quando a gente fala todo o corpo, lembrando, isso aqui é uma leitura milleriana, ok? Do Lacan. Tem outras leituras que vão ler de um jeito diferente. Nessa leitura milleriana sobre o Lacan, o segundo paradigma, que tem seu auge ali no seminário 5 e 6, é como se todo corpo vivo tivesse adestrado, codificado, regulado, legislado pelo significante, pelo simbólico, né? Então, é como se naquele segundo paradigma a gente, tudo assim, desejo é simbólico, gozo é simbólico, pulsão que ele traz lá de Freud, ele equivale à demanda é uma articulação significante, né? Tudo é simbólico. Aqui não vai voltar para aquele paradigma que tudo é simbólico, mas ele desfaz a ruptura radical do paradigma anterior. Aqui a gente vai ver que o objeto A, o gozo localizado, é uma coisa que se articula dentro da linguagem, ele é tratável pela linguagem, ainda que seja uma coisa meio disruptiva com relação às leis, né, do grande outro, do campo do simbólico, da linguagem, etc. Então, trata-se de uma articulação íntima entre o simbólico e o gozo. Trata-se de mostrar que, nesse contexto, o gozo não aparece como uma mais, assim, como um excesso, né? E que ele se insere no funcionamento do significante, sendo-lhe conexo. Ele faz conexão com o significante e ele se insere na estrutura significante, né? O grande outro, como a gente sabe, é uma estrutura de significante. Lacan distingue duas operações, a alienação e a separação. Isso são conceitos novos em Lacan. Ele está dizendo que é porque são consequência de ele ter introduzido o objeto A do jeito que ele introduz aqui. Talvez os conceitos, não é que esses conceitos vão ser abandonados, mas talvez os conceitos mais importantes
por exemplo, para pensar clínica, para pensar estrutura, né, simbólica, o sujeito, talvez não. O mais importante eram os conceitos de metonímia e metáfora, que continuam sendo importantes. Mas a gente pode dizer que há uma reorganização, né, do campo lacaniano aqui, com alienação e separação, esses conceitos se tornam, de algum modo, mais importantes até do que metonímia e metáfora, se bem que se a gente não entender o que é metonímia e metáfora, a gente não tem como chegar aqui. Como eu disse, não está longe de ser descartável, né? Então, Lacan distingue duas operações, alienação e separação, a separação respondendo à alienação. De um jeito prático, às vezes, a gente vai falar de um modo que parece que primeiro acontece a alienação e depois a separação. Mas a gente tem que saber que essas coisas, elas, na verdade, elas são concomitantes. Nós todos aqui, ou as nossas subjetividades, elas estão marcadas pela alienação e pela separação o tempo todo. A gente está alienado na linguagem e a gente tem uma separação no sentido do conceito, né, está operando ao mesmo tempo. Mas, didaticamente, a gente vai ter, ele até fala, a primeira alienação é própria e mesmo puramente de ordem simbólica. Lacan esforça-se em mostrar que o resultado dessa operação da alienação implica necessariamente uma resposta no nível do gozo, que é a separação. Tentemos fazer análise conceitual, então, pula isso daí, porque, na verdade, a gente já pode ir lá para o texto. Só um ponto importante sobre alienação e separação, sobretudo quando a gente estuda clínica com crianças, quando a gente estuda autismo, então, a gente fala muito sobre isso, porque a gente tenta localizar ali o autismo na alienação retida, a gente faz a diferenciação entre as estruturas clínicas a partir da relação entre alienação e separação, mas isso que o Wesley apontou é extremamente importante. Quando a gente vai explicar didaticamente, a gente realmente coloca ali nos tempos da infância, né, aquele primeiro ser ou não ser o falo da mãe, como um momento de alienação ao discurso do outro, depois, a percepção de que a mãe vem e vai, ou seja, ausência e presença. Trabalhado em outros termos. Isso. Não, sim. Sim. Só para localizar o que a gente está falando num grupo e no outro grupo. E o primeiro movimento de separação e, finalmente, alienação e separação. Agora, é interessante observar que o que a gente está colocando aqui, então, não é a alienação e separação. Quando a gente coloca ela lá na constituição do sujeito, é diferente dos termos que a gente vai trabalhar aqui, da alienação e separação, como sendo algo que está no funcionamento do sujeito, na linguagem, nos modos de uso da linguagem. Então, não só algo que está lá na constituição do sujeito, mas algo que opera o tempo todo ao longo da vida. E para pensar a clínica, isso aqui é fundamental. Peço um pouco de paciência para vocês, porque nesse nível, por exemplo, quando a Renata fala lá da mãe e tal, dá até para exemplificar e tal, isso aqui é muito importante, a gente tem que entender o fundamento disso teórico. Então, a gente, é meio inevitável, né, a gente vai falar de clínica aqui, acontece, né, vocês que acompanham sabem que acontece, a gente acaba falando de clínica, mas tem um pouco de paciência que é uma abordagem muito teórica e é preciso que se faça essa abordagem. Só uma coisa aí, nesse terceiro parágrafo, eu vou ler ele rapidinho, só porque ele fala uma coisa no final, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. No final ele fala uma coisa que eu já quero adiantar aqui. Tentemos fazer análise conceitual em termos freudianos, o que Lacan chama de alienação. Ela vem para unificar os conceitos de identificação e de recalque. Não é isso que eu quero destacar. Primeira identificação supõe um significante que representa o sujeito vai, né, se identificar um S1. Um significante, de certa forma, absorvente, né, que absorve, é outro termo que ele usa, que num dado momento ele petrifica o sujeito. Um significante, né, absorvente, que petrifica num dado momento o sujeito, que está no grande outro, e com o qual o sujeito se identifica, ao mesmo tempo em que permanece como conjunto vazio. Trata-se do que Lacan chama de divisão do sujeito. Veja que, em Lacan, nesse momento, o que a gente chama de... A gente fala muito, né, do sujeito dividido.
O sujeito dividido é porque, em parte, esse sujeito ele está identificado a um significante, que a gente vai ver que vai representar ele para o conjunto dos significantes de uma língua. Conjunto de significantes de uma língua é um dos nomes do grande outro. Lembrando que quando a gente fala de conjunto dos significantes de uma língua, isso é para notar com canetinha brilhante, fosforescente, que esse conjunto é um conjunto aberto, é um conjunto não todo. Uma língua sempre, todos os dias uma língua ela está viva, né, pelos seus falantes, e eu posso garantir para vocês que toda língua ela não é uma estrutura fechada de significantes. Todo dia surgem significantes novos, e significantes operando numa outra relação de sentido, produzindo uma outra significação. Então, quando a gente fala assim, o grande outro, uma das definições dele é o conjunto dos significantes de uma língua e como esses significantes se estruturam numa língua, né? A gente tem que pensar que é um conjunto, todo dia surgem novos significantes, e sabe a sintaxe, o modo como a gente organiza, né, as palavras em frases, em orações, todo dia alguma coisa muda também na sintaxe, né? Eu vou falar que a vida, né? A língua é muito viva, porque a língua, né, ela é vida. Ela tem essa dimensão estrutural, mas é uma estrutura aberta. Inclusive, se ela fosse uma estrutura fechada, eu disse isso da vez passada, se o grande outro, como conjunto da língua, fosse fechado, a gente nem teria lugar para subjetividade. Nós seríamos sujeitos totalmente engolidos pela estrutura. Se o grande outro fosse um campo fechado, não teria espaço para o sujeito, que é um vazio. É isso que eu queria, né, nesse final de parágrafo, ele fala, ó, o sujeito, em parte, ele vai, quando constituído, em parte ele vai ser um conjunto vazio, em parte ele vai ser significante, ele vai estar identificado ao significante. Essa ideia de conjunto vazio, porque é preciso ficar muito claro isso também, que sujeito, em psicanálise lacaniana, né, existem muitas definições de sujeito. Sujeito em psicanálise lacaniana, ele é não substancial. Então, quando vocês pensarem o conceito de sujeito, por isso ele é um vazio, sujeito não tem corpo, tá? Sujeito, o conceito de sujeito, a definição de sujeito, aqui é conjunto vazio, mas continua valendo a anterior, nós estamos trabalhando com ela aqui, fortemente, está no coração dessa elaboração do seminário 11, o sujeito é representado de um significante para outro significante. Então, ele é um certo efeito de sentido que vai deslizando na cadeia significante. Então, o sujeito, enquanto tal, veja, a única materialidade que ele tem, em parte, ele é um vazio, certo? Porque o conceito de sujeito, então, a gente tem que deixar corpo de fora aqui, e ele está representado de um significante para outro significante. A única materialidade que ele vem até, em parte, porque ele é um sujeito dividido, é como significante. Onde está o corpo nesse momento aqui? Vocês vão lembrar que a gente pode pensar que, em parte, né, tem uma dimensão do corpo, o corpo como imagem, e o próprio eu é diferente de sujeito, né? Eu, para Lacan, né, eu é o corpo imaginário, aquele lá do estágio do espelho. Né? O eu, ele se estrutura como a partir da identificação com a imagem do corpo. Né? Então, o eu é profundamente imaginário. Quando a gente fala de eu, é um eu imaginário. E esse eu, né, veja, ele está ligado, ele está identificado com a imagem do corpo, aquela do estágio do espelho. Aqui a gente vai ver que corpo, ele ganha um outro lugar, ele não é só a imagem, ele não está só no imaginário. Mas sujeito enquanto tal, a gente já trabalhou isso aqui numa aula que a gente falou que eu trouxe um texto Miller que falava de o e o ser como vazio, enfim. A gente vai ver aqui que o sujeito como ser, ele é um ser vazio, ele é um conjunto vazio. Mas tá. Então, o sujeito, em parte, ele é vazio, um conjunto vazio, em parte, ele é significante, ele está identificado ao campo do significante, ao campo do sentido, que é o campo do grande outro. Sempre deixando muito claro, coisa que, né, que a gente fica batendo aqui o martelo, que é importante a gente pensar que tem um autor que usa, um autor que inclusive discorda do Miller, que ele usa um termo assim,
a gente fala alteridade, né? Ele criou um neologismo que é outridade. Alter significa outro. Aí ele usa e fala assim, o sujeito ele é sempre uma emissão de outridade. O que quer dizer que antes sujeito e grande outro não são coisas separáveis, né? Não existe grande outro não existe sujeito sem grande outro, e não existe grande outro sem sujeito, porque grande outro, quer dizer, a falta do grande outro, que é o lugar em que o sujeito ocupa, é o lugar que a gente vai ver que, de algum modo, o gozo do corpo vivo aparece, essa é uma definição da leitura que o Miller faz. Então, tanto o sujeito quanto o gozo, como o Miller traz aqui como objeto A, é o que dinamiza o campo do grande outro. Então, o grande outro, se ele não tiver sujeito, e um sujeito que está conectado a um modo de gozo, que é o objeto A, esse grande outro, ele não é grande outro, ele está morto. Né? Eu gosto de dar exemplo do Lacan, dá muito esse exemplo, Freud falava dos hieróglifos. Né? Os hieróglifos são, de algum modo, um conjunto de significantes, só que diferente do conjunto que trabalha o grande outro, que vamos chamar assim, está vivificado pelos sujeitos e pelos corpos vivos, né? Ninguém fala hieróglifo, né? Então ele é um conjunto fechado de significantes. Ele é um grande outro morto, por isso ele é um conjunto fechado, né? Aí vocês todos aí estão baixaram aí, né, os signos do gozo, do Miller. Vou colocar de novo aqui no chat, para quem entrou depois e não tiver baixado. Tá? Gente, eu vou falando aqui, tentando fazer tradução simultânea, vocês fiquem livres para me ajudar, de vez em quando eu vou empacar alguma coisa, porque eu não sei pronunciar espanhol, se eu ficar tentando ler isso aqui em espanhol, vai ficar pior, vai ficar ridículo, vai ficar um monte de coisa. Eu quero só, na passagem do paradigma anterior da coisa para o paradigma de agora, a gente vai dar só uma olhadinha rápida na página 23. Tem um lugar aí que tem uns esqueminhas, que está o outro em cima e coisa embaixo, assim, no esqueminha. Acharam? Lembrando que o 23 do livro não significa necessariamente o 23 do PDF. PDF. É a página 23 do livro, né? Que é a 11 do PDF. Acharam aí? Quer que projeta lá ou lê sem projetar? Não precisa não, né? Quer que abra o livro para projetar ou não precisa? Vocês acham melhor abrir o livro para projetar aí? Cada um lê o seu? Não precisa projetar, Cada não, um né? lê o seu aí, né? Ele vai grifando. Eu já aqui. Olha aqui. Aí ele começa o particular e o universal. Retomo, pelo contrário, o ponto em que deixei ano passado, quando formulei que o outro, o grande outro, é a coisa. Isso aqui parece um nonsense completo, se a gente ler a frase assim. A gente estudou aqui o que é, né, da Jing a coisa. Para, né, dar precisão, escrevi assim. Olha aí, ele colocou o outro em cima e coisa embaixo. Isso aqui é porque há um sentido que aparece em Lacan, para definir linguagem. Ele diz assim, porque se a gente for pensar lá no paradigma o terceiro paradigma, em que gozo é da Jing, está totalmente separado da linguagem e do simbólico, nessa divisão, se a gente for pensar, o Lacan começa a pensar que a linguagem, ele não pode pensar num gozo, né, num gozo real que não é afetado de jeito nenhum pela linguagem. Num dado momento, eu vou achar isso para vocês, onde exatamente está em Lacan, ele tem uma frase famosa dele que é mais ou menos isso daqui. O outro não, a linguagem, a palavra mata a coisa, é a coisa viva. A coisa viva é o corpo. Matar é no sentido de significantizar, colocar o corpo para operar segundo as leis da linguagem, do significante do grande outro. Então, se o outro é linguagem e ele está sobreposto à coisa, é para dizer isso, o outro mata a coisa viva. Há uma substituição, uma metáfora, né? Um mecanismo metafórico por excelência de substituição,
que não deixa de apresentar certa distância. Essa falta de correspondência entre o outro e a coisa se escreve com a sigla de Lacan A minúsculo. Veja, se a gente continuou com essa ideia de que o outro, né, a linguagem, mata a coisa viva, então significaria que a linguagem transformaria, escutem isso com atenção, a linguagem transformaria o nosso corpo em um hardware, né? O computador, ele tem o software, que é a linguagem, né, o grande outro do computador, e o software, e tem o hardware, né? A gente sabe que o software, ele define como o hardware funciona, né? Então, a linguagem, o sujeito, se a gente fala assim, a palavra mata a coisa, o outro mata a coisa viva, seria, levar isso a rigor, seria dizer que a gente nosso corpo é um hardware, né? A subjetividade é um software, e não é exatamente isso, o corpo vivo, né? Eu não sei, o corpo tem uma dimensão do corpo vivo. Então ele vai dizer aí, ó, ele escreve de um jeito. O outro sobre a coisa, né, opera um efeito aí de colocar a coisa viva sobre as regras do simbólico da linguagem, mortifica, mas tem um resto que continua vivo, continua gozando um gozo do corpo vivo, que é o objeto A, né? O que faremos esse ano é medir para dizê-lo em nossa linguagem cifrada, a distância entre o objeto A e o S1, que é o significante de identificação. Toda a questão desse seminário, né, que vai introduzir essa coisa muito importante, que é separação e alienação, tem a ver com a relação do sujeito com o que sujeito tem a ver com S1, o que sujeito, né, e grande outro tem a ver com o objeto A. Mas isso é só para a gente pegar, então, a gente já sabe aí que tem um resto nessa operação da linguagem sobre o corpo vivo, um resto, né, de gozo real, que é o objeto A, mas ele é um gozo localizado. Ele é como se fosse a ideia de coisa, como um gozo absoluto, insuportável, é como se ele fosse um fragmentozinho. Eu falo que é uma imagem meio tosca, mas dá para usar ela, como se a gente implodisse das Jing, né? E pensasse que tem pequenas partes do corpo que gozam de um gozo relativo, né? O Freud falava em pulsão parcial, vou pegar a palavra parcial aqui emprestada do Freud para dizer que é um gozo parcial. Não é um gozo insuportável. Dá para viver a vida sem ser antígona, tá? E gozar. Dá para gozar sem ser antígona, que vai radicalizar e pôr os pés para fora do campo do grande outro para o campo da cultura. E aí, agora que eu vou pedir muita paciência para vocês, porque a gente está lendo em espanhol, porque vai ter uns esqueminhas, porque vai ter umas chatices, mas depois, na medida que a gente vai entendendo, vai ficando muito bom. Qual página agora? Na página do livro, na página 152. Deixa eu ver, do PDF. Ah, não, peraí. Calma aí, tô fazendo uma coisa errada. Calma. Não, por favor, abram na página 159. Tá, 159 do PDF é a... PDF me batendo aqui, 79. É a 79 em página do PDF, tá? De cara, vocês não se assustem, vocês vão lidar com... Eu falo isso, eu não sei, né? Porque deve ter gente que já tem contato com isso, tem gente que deve saber, tem gente que deve estar iniciando, tem gente que nunca ouviu, porque é um grupo heterogêneo, né? Aí, na página 159, ele põe aí um círculo, né, escreve S1, e põe aí E', depois põe duas linhas. Ele está dizendo aí só que são... o Lacan trabalha aqui com a teoria dos conjuntos, que é um negócio, o ponto até onde ele vai é simples de entender, não se preocupem. Esse E' e duas linhas, não sei porque que ele usou o isso é um problema do Jacques Lamillard, mas é o conjunto 1 e o conjunto 2, são dois conjuntos aí, né? Vocês têm dois conjuntos, e vocês poderiam até fazer no livro de vocês, nessa página aí,
um círculo assim vazio, só para lembrar que o sujeito enquanto tal, ele é um círculo vazio. Ele não é um círculo com S1. O sujeito enquanto tal, ele é representado por um círculo vazio, que é um conjunto vazio, para dizer o termo preciso. Então, lembra que eu falei que o sujeito enquanto tal, a gente poderia dizer que sendo um vazio, o sujeito fora da linguagem, ele é uma coisa que não opera, que não é uma elucubração, assim, ele enquanto conjunto vazio, ele é uma elucubração teórica, assim, e tal, mas vai fazer muito sentido essa ideia de que o sujeito fundamentalmente é um conjunto vazio. E vejam, ele é um conjunto vazio, não tem nada a ver com corpo, não tem nada ainda a ver com linguagem. Mas o sujeito, quando a gente tem aí o primeiro conjunto L', esse círculo com S1, veja, significa que o sujeito está sob esse S1, o sujeito se articulou ao S1. Sujeito articulado ao S1, veja, é como se a gente está trabalhando aqui agora com alienação. É a alienação do sujeito na linguagem. O sujeito, sem estar alienado na linguagem, alienado à linguagem, ele é vazio, é um conjunto vazio. Quando ele é, vamos dizer assim, um S1 captura o vazio, né, esse vazio é conectado a um S1, a gente, no primeiro momento da alienação, uma espécie de momento lógico, vamos chamar assim, um tempo lógico, a gente coloca aí para... A gente vai... É como se fosse cronológico, mas não é, tá? É um tempo lógico, é um tempo teórico aqui para a gente pensar. Um momento teórico. Então, isso é o sujeito identificado a um S1. Veja, em vez de ele ser um conjunto vazio, agora ele é um S1. Nesse momento, se a gente pensar que o grande outro para existir, ou significante... o grande outro para existir, né, o campo do grande outro, é um campo de produção de sentido. Então, ele é um conjunto de significantes, esse conjunto de significantes se articula, se organiza de modo à produção de sentido. A gente escolhe significantes, põe numa frase, organiza essa frase de um determinado jeito, e ela tem efeitos de sentido, ela produz sentido. Ela pode produzir sentido. Então, o grande outro, enquanto tal, ele não é só significante, ele é só produção, ele é também produção de sentido. Mas veja que um S1 sozinho, ele não produz sentido. Um significante sozinho não produz sentido. Então, nesse momento teórico, aí, lógico, o sujeito, o Miller com Lacan vai dizer que o sujeito está petrificado, isso é um termo do Lacan, está petrificado em um significante, né? E aí a gente não iria para lugar nenhum, né? Veja, a gente continua tendo um paradoxo isso aqui, né? É um sujeito, esse S1 vem do campo do outro, mas enquanto ele está petrificado nesse S1, ele não se constituiu exatamente ainda como sujeito, né? Aí vocês veem que tem um outro conjunto, que é o S1 e o S2. S1 e o S2 é um jeito de a gente falar de grande outro. Quer dizer, significantes articulados. Às vezes a gente pensa só em dois significantes articulados, a gente pode pensar assim, porque no mínimo tem que ter dois significantes para a produção de sentido, para ter aquele efeito de retroação que produz sentido. Então, a gente pode pensar aí que esse segundo conjunto é o campo do grande outro. S1 articulado a S2 ele representa, de algum modo, o conjunto dos significantes, o conjunto aberto dos significantes de uma língua, com suas leis, né, com a sua estruturação, com o seu conjunto aberto de significantes. Aí ele diz, uma vez que separamos esses dois conjuntos, podemos escrever sua reunião do seguinte modo. Reunião é um termo que significa o seguinte: se a gente tiver aqui para ter paciência, se a gente pensa que a gente tivesse aí dois conjuntos, dois círculos, né? De um lado a gente tivesse assim, 1, 2, 3. Do outro lado a gente tivesse 4, 5, 6. Quando a gente fala de reunião de conjuntos, a gente vai reunir os elementos dos dois conjuntos
Só que o que se repete a gente só conta uma vez. Então, o conjunto 1 o conjunto A é 1, 2, 3. O conjunto B é 3, 4, 5, 6. A união dos dois conjuntos seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 3 está no primeiro conjunto, o 3 está no segundo conjunto, e eles se repetem, então a gente conta um só. Dá para fazer naquele esqueminha lá? Dá. Deixa eu pôr no esqueminha, porque essas coisas, elas são muito esquemáticas, e às vezes falando realmente fica parecendo que é difícil uma coisa que não é difícil. Quantas bolinhas você quer? Faz 2 bolinhas. Deixa eu colocar aqui 2 bolinhas, peraí. Só um segundo. 2 bolinhas. Acho que tem alguém com o microfone ligado. 2 bolinhas? 2 bolinhas. Vazias? É. Depois vai ter que encher tudo de novo, tá? Não tem, tá? Eu não apaguei a anterior. Só assim? Separa elas. Tá. Peraí que eu vou projetar para eles. Eu tirei para eu Tá. desenhar. Aí escreve 1, 2, 3 a primeira. Gente, eu sei que online a gente tem mais dificuldade de lidar com o silêncio, né? Presencialmente a gente lidar com muito mais tranquilidade. E tem uma coisa, eu ia jogar o iPad aqui no computador e... a gente vai melhorar essa tecnologia aqui, tá? Só porque a gente... E na outra, 4, 5, 6. Meu filho fala assim, é só jogar o iPad no negócio. Maravilha, me diz como é que faz isso. Opa, entendi. Entendeu? E aqui você quer 3? 4, 5. Só 4, 5. 3, 4, 5. Não, 3, 4, 5. 3, 4, 5, certo? Pronto? Sim. Deixa eu mandar para eles agora. Fica tranquilos, porque eu penei para achar a página do livro. Não, penei para achar o livro. Não, ele tem a opção de transformar aqui a tela em quadro de riscar. Gente, mas eu apanho desse negócio, eu tenho até a canetinha aqui. Vocês estão vendo aí agora, né? Conseguiu, deu certo. Então, isso daí é para a gente falar de reunião de conjunto. Ele vai trabalhar com 2 ideias aqui. Reunião, no caso ali... Vou falar só disso agora. Estou tentando antecipar a coisa aqui que não adianta. A reunião de conjunto, eu faço uma adição dos 2 conjuntos, só que o número que há que se repete nos conjuntos, eu só conto uma vez. Então, quando eu faço a reunião desses 2 conjuntos, a reunião dos 2 conjuntos seria 1, 2, 3, 4, 5. Né? O 3 não se tem nos 2, então a gente não repete ele. Então, a reunião é 1, 2, 3, 4, 5. Guardem isso aí na cabeça de vocês. Se a gente fizer uma outra coisa que se chama intersecção... Que seria fazer o... Não, mas... Aqui e aqui, né? Não, mas a reunião também junta. Sabe isso que está embaixo aí, ó, na página que vocês estão 359? Que os 2 círculos estão juntados, reunidos aí. Nesse caso aí é quando ele fez a reunião. Ele fazendo a reunião do primeiro, o primeiro lá só tinha S1, o segundo tem S1 e S2. Fazendo essa ideia de união, a gente tem os dois conjuntos articulados, e veja que só o S1 se repete nos 2, não é isso? Então, o S1, no que você juntou os conjuntos, no que você reuniu os conjuntos, nesse espaço, eu achei engraçado que em espanhol eles chamam de lúnula, que é tipo meia-lua. Esse espaço de encontro dos 2 conjuntos, vou chamar de meia-lua, tá? A meia-lua aí, que está o S1, é porque ele reuniu os 2 conjuntos, ele fez a reunião dos 2 conjuntos. Porque a reunião dos 2 conjuntos, o S1 não se repete. Então, a reunião dos 2 conjuntos é S1 e S2. Tá certo? Tranquilo? Alguém fale algo, fala assim, entendi, não entendi. Tá certo. Tá certo, mas tranquilo não. Entendi. É só isso. Vai chegar lá, mas acho que tá indo bem. A questão é só o seguinte, 1, 2, 3, 3, 4, 5, né? Se eu fizer uma junção deles,
né? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Lá no S1 e no S2, né, quando eu reúno eles, o S1 só aparece uma vez, ó. Sim. Né? E o S2. E aí, nessa meia-lua, que em espanhol tá lúnula, até que eu gostei da palavra, a gente pode... Lúnula. Né? Nessa lúnula aí, que tá o S1. Então, a gente pode dizer, ó, a gente tá vendo que né, a gente tinha um primeiro momento lógico aqui da alienação na linguagem. Aqui a gente pode dizer que a gente tem aquele primeiro momento representado de um outro jeito. Ainda a gente está no primeiro momento. Aqui, ó, o sujeito que é o vazio, ele está identificado com o S1. Deixa eu tirar isso e colocar o... Pode pôr o outro agora. Ah, só uma coisa, só para antecipar para vocês. Vai ter um momento que a gente vai falar de intersecção. Veja como é simples. Intersecção, se eu fizer a intersecção dos dois conjuntos, eu só conto o que se repete. Então, a intersecção desses dois conjuntos é 3. Né? Na reunião, é 1, 2, 4, 5. Na intersecção, a intersecção desses dois conjuntos é 3. Né? Mas você quer esse daqui ou você quer o mas pode pôr o do S1 e o S2 agora. Esse aqui? Veja que ele desenha, ele faz 2 desenhos, né, na página de vocês aí. Ele faz um conjunto vazio, então tira o sujeito por enquanto. Não, deixa o sujeito, vocês imaginem sem o sujeito. Olhem para a página, aí tem um desenho, né, desse mesmo esquema aqui, do esquema da esquerda, sem o sujeito. É para dizer assim, olha, o sujeito é um vazio representado por um S1. A Renata riscou aí. Já perdi a borracha. O sujeito aí, ó, só para ficar, né, representado graficamente, aí, esquematicamente, melhor dizendo, que o sujeito é um vazio que agora se coagulou em S1. Mas agora ele está articulado no S2. Anteriormente ele estava petrificado no S1. Veja, quando ele está petrificado no S1, vocês podem toda hora olhar para a página, né, que só está o S1 sozinho no círculo. Você apagou ele? Apaguei, depois eu volto. Quando ele está petrificado em S1, o termo usado é assim, ele está identificado com S1, e a gente tem que lembrar que sujeito... Qual que é a definição do Lacan? O sujeito é representado de um significante para outro significante. Como ele está naquele esquema lá que só tem S1, que não houve essa reunião dos conjuntos, então lá ele, assim, ele é um sujeito capenga, ele é uma subjetividade estranha. Ela não está exatamente constituída porque ali o sujeito está identificado com S1, mas ele não é representado para nenhum outro significante, percebem? Né? E lembremos que esse S1, que é essa identificação inaugural do sujeito, essa identificação primeira, ele vai ser um significante que ele vai ter um funcionamento diferenciado depois. Aí, nesse segundo momento aqui, né, a gente pode pensar, então, o sujeito que era um vazio, agora ele está representado como sujeito dividido, apesar que ele está um cifrão, mas é sujeito dividido, porque a gente não achou um sujeito dividido. O sujeito está dividido porque, em parte, ele é um S1 representado por um S2. Esse S1, o S2, como eu disse para vocês, pode ser um segundo significante, mas ele pode ser lido também como conjunto dos significantes de uma língua. O S1 vai ser o que representa o sujeito no conjunto de significantes da língua. Né? Então, num caso clínico aqui que eu uso sempre, não vou retomar o caso clínico, porque não tem cabimento fazer isso agora, mas o S1 de um sujeito lá era inteligente. Inteligente sozinho não significa nada, né? Eu até peguei uma palavra em finlandês um dia para a gente ver como que um significante sozinho não significa nada. Então, esse sujeito está petrificado em um significante, então ele está identificado a um significante, ele é alguma coisa, ele não é um vazio, mas ele ainda não é um sujeito, ele só vai ser um sujeito quando ele se articula a um S2. E aí eu tenho a possibilidade, esse S2 pode ser qualquer significante do conjunto da língua. Né? Então, se eu tenho um S1 articulado a um S2, faz aquela setinha retroativa. Você sabe que em psicanálise é assim, por retroação que a gente tem um efeito de sentido.
O Lacan gosta de dar o exemplo que a criancinha grita, e o grito sozinho é como se ele fosse um S1, assim, para a gente ilustrar aqui. O grito é como se ele fosse um S1, o grito sozinho não significa nada. E aí tem um outro de lá, o outro é o que porta o S2, né? No nosso exemplo, nesse exemplo chamado é a mãe, né? Pode ser o papai, tem alguém lá que vai interpretar como um chamado. A criança está precisando de alguma coisa, provavelmente é um bebê, ele está precisando de, em geral, ele está precisando de leite, ou ele fez cocô, mas é um chamado, né? Então, só no S2, né, quando ele se articula um S2 que vem do outro, o S1 vem do outro também. Mas aí, nesse caso do exemplo da mãe, veja que tem alguém que encarna, né, esse campo do grande outro, introduz um S2 lá que diz assim, olha, esse S1 aí que é um grito, esse grito é um chamado. Então agora tem um sentido. É um chamado, significa que ele quer que eu vá lá. Né? Ele precisa de ajuda. Né? Um bebê não sobrevive sozinho, como a gente sabe. Então, quando a gente chega nesse momento aí, ó, o sujeito que era um vazio, ele está petrificado no S1, depois ele se articula um S2, né, e o exemplo disso é como que se o grito se transforma num chamado, então aí a gente tem um sujeito alienado na linguagem, né, de forma plena. Aí. Quando ele está petrificado em S1, ele já está alienado na linguagem, já está alguma coisa do significante. Né? O movimento de alienação na linguagem, então, é esse. O sujeito, que era um conjunto vazio, um vazio, ele agora é representado, né? Não precisa, só me dar o... Deixa eu só tirar aqui. Não precisa de caneta, não. Não, volta para aquela bolinha, é melhor para... Ele está com a bolinha. Aqui, ó. Você pode fazer isso aqui, ele apaga logo em seguida. Entendeu? Então, eu tenho um sujeito articulado, um S1, quer dizer, esse sujeito, ele, em vez de ser um vazio agora, a gente poderia pôr o sujeito aqui embaixo, ó, e pensar num esquema aqui em que o sujeito é representado por esse S1 para quem? Para uma pessoa? Não, para um S2. É que a mãe, nesse exemplo que a gente deu, ela encarna a função de S2. A mãe está articulada ao conjunto da língua, então ela tem muitos significantes para oferecer. Né? Ela encarna ali o grande outro, né? Esse conjunto de significantes da linguagem. Então, aí a gente pode dizer que o sujeito, em vez de ele ser um vazio, agora ele é linguagem. Mas percebam que tem uma coisa interessante aqui. Esses esqueminhas, você vê que ele é bom para trabalhar. O sujeito, né, então, nesse movimento aqui, ó, ele é representado por um S2 que, em retroação, dá um sentido, né, produz um sentido para esse sujeito. Então, quer dizer, quando ele era só um S1, né, o caso clínico dele lá, inteligente. Inteligente, dependendo do que for articulado, a qual que é o S2, pode ter repercussões muito diferentes, né, para o sujeito, né? Pense, pode ser articulado um S2 que é não inteligente, né? Ele pode ser articulado, no caso clínico, a mãe articulava o S2, a gente sempre lembrando, às vezes não é só um significante, às vezes é uma articulação significante inteira. O S1 inteligente estava articulado a um S2 que era você é mais potente do que todas as outras pessoas. Porque a frase que ela diz para ele, né, ele vai prestar uma prova lá, de um concurso e tal, e ele está, né, tá muito angustiado, e vê se isso vai desangustiar alguém. Né? A mãe diz assim, você está preocupado com o quê? Se você não passar, quem é que vai passar? Né? Isso, quer dizer, então, o inteligente está articulado a esse outro conjunto aqui, esse S2, que é essa articulação significante. Se você não é capaz, né, de passar, se você não é capaz, se você não é potente para passar por essa prova, por essa provação, ninguém é. Então, você é o mais potente de todos. Né? Então, o sujeito está alienado na linguagem. Aí agora é claro, né, gente? Como há muitas articulações possíveis,
veja que não é uma condenação, né? O S1 não é uma espécie de uma condenação. Mesmo porque, nesse instante que a gente está trabalhando, essa é a primeira identificação. Vão ter outros significantes que vão operar como S1 para o sujeito, que vão operar como significantes que coagulam o sujeito na linguagem, né? Além disso, cada S1 vai estar articulado, ele vai ter possíveis articulações, né? Articulações muito diferentes, né? Para esse sujeito aí, lá do caso clínico, vai ter um momento assim que ele leva essa história toda para análise, porque ele não tinha levado essa história da mãe, nada. Há um momento em que ele sai com um cara do intelecto e tal, né? Um cara fazendo pós-graduação, isso não sei o quê. Um cara muito intelectualizado, né? Vem lá desse S1, né, inteligente, que está articulado, você é mais capaz do que todo mundo e tal. Mas ele traz a primeira história que ele traz é de uma outra articulação significante, que é quando uma menina que ele estava paquerando diz para ele assim: olha, você é muito inteligente, mas assim, você é frio. Ela está falando de sexo, né? O contexto ali era um contexto sexual. E que ela está dizendo, sabe essas conversas assim, parece que não tem química, não vai rolar. O inteligente lá vira assim, você ser inteligente é equivalente a ser frio, que na verdade é o contrário do significado lá de mais potente do que todos. Aqui ele assim, você, não sei se não sei se você é o mais impotente de todos, mas você se me apresenta nesse campo sexual como impotente, como frio, né? E nem teve brochada, não, entendam? Né? O cara fala com essa né, utiliza significantes e ela acha ele inteligente, fica interessada, só que no momento em que entra em cena na dimensão sexual, ela acha que ele é como se ele fosse só um software, você é frio, né? A dimensão do corpo vivo parece que não existe aí. Então você é um impotente, né? Assim, isso não é uma leitura, ele leva isso para análise, é uma leitura que ele faz, né? E aí leva para a história da mãe, e aí tem intervenções analíticas ali para ver como que tem essas duas articulações aí. E se tem duas articulações, outras são possíveis. Agora, é interessante a gente pensar, já tiveram alguns momentos, tanto em grupos quanto supervisões, que algumas pessoas perguntam se o S1 é o mesmo, se o S1 se inaugura na infância, se o S1 dura a vida toda, se a pessoa vai carregar o mesmo S1 para sempre. Entendam que não. O S1 ele pode se estabelecer na infância, mas ele pode se estabelecer em outro momento, o S1 pode se modificar, inclusive a análise conta com isso também. Mas eu queria dizer para vocês que isso aqui, sobretudo, né, essa teoria, ela é uma teoria, mas ela é feita para fazer sentido na clínica psicanalítica, ela não é feita para fazer sentido para os historiadores, ela não é feita para fazer sentido para os biólogos, né, para um leigo, né, se a gente começar a falar isso aqui do nada para alguém leigo, ele vai olhar para a gente, o que você está falando, né, vai tomar a gente como louco, mas na clínica é onde isso aqui ganha todo o sentido. Então, na clínica, isso vai comparecer para vocês, quando eu digo que o S1 desse paciente, né, desse sujeito, né, em análise, né, o sujeito também é um negócio que para a gente faz sentido, ele aparece em análise, né, que o S1 dele é inteligente, esse significante, isso é o que compareceu em análise. Não tem muito sentido ficar buscando, né? Ele chega com essa história, que me faz até, serve muito de exemplo didático, né? O supor, assim, né? Fica didático, que lá a mãe dele, lá, eu não sei que idade que esse significante inteligente pegou para ele. E nessa articulação que vem desse grande outro fundamental, né? Mas o fato é que a gente está falando aqui de uma identificação fundamental, né? Para a gente pensar um momento teórico em que o sujeito se constitui na alienação à linguagem. O sujeito que se aliena à linguagem. É quando o sujeito deixa de ser sujeito vazio e ele se torna, veja, ele continua sendo um vazio que é representado por um significante para outro significante. Ele é representado por um S1 para o conjunto incompleto dos significantes de uma língua. Ele pode se articular a muitos significantes.
E aí vai ter uma coisa que vai aparecer, daqui a pouco a gente vai andar um pouquinho mais no texto, tá bom ficar aqui nesse esquema por enquanto. O Lacan fala que ocorre aí, ao mesmo tempo que o sujeito se constitui, tem uma afânise do sujeito, a palavra esquisita, que às vezes o Lacan usa um termo em inglês, F-A-D-I-N-G, fading. Ele às vezes usa o termo em inglês fading, que é uma espécie assim, o sujeito fica por baixo, há uma espécie de... Eu ia falar apagamento, mas não é que o sujeito é apagado, é que ele fica como que ocultado, ele fica meio que borrado. Um dos sentidos, eu vi até que em espanhol uma palavra que pode ser usada para o sujeito nesse sujeito é sujeito borrado, né? Ele está borrado pelo quê, né? O que está se sobrepondo ao sujeito como vazio? O significante, né? A articulação significante. Então, quando o Lacan fala que há um fading ou uma afânise do sujeito, o sujeito fica meio que desaparecido, né? É o sujeito como vazio que fica, ao mesmo tempo que ele se constitui como significante, né, um S1 articulado a um S2, há um desaparecimento do sujeito como vazio. Mas veja, o sujeito continua sendo em parte significante e em parte vazio. Tanto que ele é um vazio, ele está no intervalo entre os significantes. Isso é até poético, né? O sujeito está no intervalo entre os significantes. Entre um significante e outro. Ele é representado por um significante para outro significante. E desse significante ele pode ser representado para um terceiro, para um quarto e para um quinto, né? Então, o sujeito dividido, né? Ele está dividido porque, em parte, ele está identificado a um significante, ao mesmo tempo que ele está identificado, ele é representado para um outro significante, para um S2. Então, essa é uma dimensão do sujeito. Ele está identificado e representado para um outro significante. E o outro lado dessa divisão do sujeito é que ele é vazio. Ele é um vazio. O sujeito, enquanto tal, ele é um vazio. Né? Ele é um conjunto vazio, como a gente viu aqui. Isso conversa com o sujeito, é uma resposta, é um ato de resposta. Sim. O sujeito só existe naquele momento da resposta e ele é evanescente. Ele é evanescente, há um sentido, né? Uma articulação que o captura, né? Uma articulação significante que o representa de algum modo, que o constitui evanescentemente. O sujeito continua falando, né? O que ele é como sujeito vai, né? Por isso que a análise é possível, né? Então, inclusive, por isso que a gente convida o sujeito para a associação livre. Assim, a gente só tem notícia do sujeito enquanto ele fala. Se ele parar de falar, a gente não tem como saber sobre ele. Na página 152, se vocês quiserem ir até a página, vão. Se não quiserem, é só uma frase, que é muito boa. Ele fala assim, o Miller diz assim, no que ele se identifica um significante é representado para outro significante, ele desaparece como sujeito vazio, debaixo do significante no qual se converte. Se a gente pensar aquele primeiro momento em que ele se converte, ele se identifica com um S1, o sujeito, enquanto vazio, desaparece naquele significante no qual ele se converte. Ele se torna aquele significante e desaparece sob o significante. Mas a gente não pode esquecer que o sujeito continua como um vazio, uma coisa que circula entre um significante e outro. Dizer que ele... por isso que a gente não pode dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com um verbo que a gente usa para tudo, que é o verbo ser, né? Você vê que nessa ideia aqui de... às vezes o Lacan coloca as duas bolinhas aí de novo. Vazias ou inteiras? Não, do jeito que elas estão aí. Às vezes o Lacan coloca desse lado do sujeito aí, voltamos à página 159, desse lado aí na articulação do sujeito com S1 e com S2, Essa? Nesse primeiro esquema aqui, peraí, tinha uma coisa precisa que eu ia falar aqui agora. Eu ia falar uma coisa aqui, mas continua com o esquema aí. Se eu lembrar, quando a gente falou que esses dois conjuntos sofreram uma reunião, vocês veem que eu tenho do lado do sujeito e do lado do S2, aí, do grande outro,
eu tenho uma coisa em comum, né, que os articula, que é um S1. O S1 é tanto do grande outro quanto do sujeito, agora. Lembram que eu trouxe aquele termo esquisito do outro psicanalista, que é o sujeito só existe em imissão do grande ou do outro. O sujeito só existe misturado ao outro. Então, esse sujeito, se ele se desconectar desse S1, vamos supor que isso aconteça, hein? É uma invenção minha aqui agora. O Anderson perguntou da S1. Quer explicar a sua pergunta, Anderson? Ou quer terminar a sua Não, deixa eu... O Anderson está perguntando que o S1 não é virtual, referente a uma cadeia de significantes. Então, o Anderson, né, a gente vai, do ponto de vista clínico, tem um texto muito interessante do Jacques Lamillère, que é fácil de... bom que está sendo gravado, vai ser posto na internet, mas é fácil de ser achado em PDF, que se chama O Osso de uma Análise. Lá ele vai dizer o seguinte, né, do ponto de vista clínico, porque a gente pensa... a gente pode supor que o S1 é um significante específico do ponto de vista teórico, né? A gente pode supor que tem um primeiro, né, como teoria, um primeiro significante que vai capturar o sujeito, né? Mas o termo que você está pensando, que você usou em virtual, ele faz algum sentido porque na experiência clínica, né, e retomando lá o osso de uma análise, vai ser, né, a gente convoca o sujeito para desfiar significantes, encadear significantes ali, né? E isso acontece, né, em cada análise isso vai acontecer de um jeito, né, mas os significantes vão se acumulando, vai havendo o que o Miller chama lá com Lacan, está apoiado em Lacan, uma proliferação de significantes na análise. Se começou a atender alguém, ele vai proliferando significantes. É o primeiro material, é assim que na clínica, né, e a gente estando com a teoria aqui, né, no fundo, a gente não pode ficar pensando a teoria na hora, senão a gente não escuta o sujeito, né, em questão. Mas o Miller diz o seguinte, né, apoiado em Lacan, ele fala às vezes de S1 e às vezes ele fala de uma articulação significante fundamental assim, para aquele sujeito. Porque o S1 articulado ao S2 tanto pode ser... quando a gente fala de um significante, a gente pode estar falando tanto de um significante, a gente pode estar falando de um encadeamento significante, é isso. Mas vamos pensar didaticamente que não é S1. O Miller ele diz o seguinte, você começa a perceber repetições. O sujeito nessa proliferação significantes, tem um lugar que o Lacan vai usar uma metáfora de enxame, assim, né? Nesse enxame de significantes, né? É uma série de cadeias significantes que vão se articulando ali, vão povoando a sala né, onde está acontecendo uma análise, tem uns que começam a se repetir. E pode ser um significante mesmo, que você observa, mas, em geral, vai ser uma articulação significante, assim, que se repete. Que poderia ser, assim, nossa, minha mãe sempre veio com esse negócio que eu sou inteligente. Aí eu saía mal nas provas e ela continuava dizendo, mas eu sou inteligente, como é que você saiu mal nas provas, né? Aconteça o que acontecia, minha mãe me dizia assim, porra, né? Ia me dar punições, né? O sujeito pode estar dizendo lá, justamente porque sendo inteligente, mais capaz do que todo mundo, né? Né, inteligente articulado a ser mais capaz do que todo mundo, é impensável, inaceitável que eu tenha saído mal na prova, que eu seja reprovado, ou que eu não tire uma nota lá, sei lá quanto, que ela considera nota de inteligente, né? Então, isso aparece ali. A Rita Pereira diz que vai sair, veja depois, porque você vai ficar no meio do caminho. Ou seja, um pouquinho. Mas então, vamos, é isso, né? O sujeito fala muitas coisas, aí começa a ver, a gente pode supor que tem um encadeamento significante que começa a se repetir, e ele vai se repetindo, e aí o que o Miller diz fique atento, né, a isso que retorna sempre, desculpa, o termo é isso que se repete sempre, porque isso que se repete dá notícias de um encadeamento fundamental ou de um S1.
de uma identificação fundamental para o sujeito. Vejam isso aqui é uma coisa importante. Numa certa perspectiva, a gente pode dizer que tudo isso que a gente está falando, eu disse para vocês, é importante para nós psicanalistas, é uma teoria, mas, né, que ela ganha sentido, ela ganha corpo na clínica. Por isso a gente, né, gosta de fazer análise selvagem. Freud já falava, olha, não dá certo. O Lacan não usa essa expressão, mas ele está dizendo, olha, isso aqui é para... Né? Então, na clínica, nesse exemplo que eu dei, a gente vê isso se configurar. Então, o que é uma virtualidade, o S1, como o Anderson propôs, aí não sei exatamente no que ele pensou, é que o S1, quando você começa a escutar alguém, ele é uma virtualidade. Até que nessas repetições, você vai localizar, né? Você começa a localizar, né? Fazer uma suspensão, que tem uma articulação ali que funciona como uma identificação fundamental, uma identificação significante fundamental. E como disse a Renata, eu não sei quando é que isso foi dito para ele, não tem a ver com cronologia. Tem um outro caso clínico, que é de uma psicanalista da Bahia, que eu sempre me refiro aqui, que é de uma, em resumo, assim, porque para quem nunca ouviu, né, mas assim, resumindo muito simplesmente aqui, ela foi atender uma menina no hospital, que era um caso de anorexia, a menina estava correndo risco de vida, pesando 30 e poucos quilos, e aí ela faz uma análise ali como é possível fazer no hospital, né, com esse caso quadro grave. Enfim, e aí quer dizer, essa virtualidade com o S1, né, vai se aparecendo no discurso dela, vai se repetindo em torno de uma história que ela traz, do que ela começa a trazer histórias do que a família fala sobre o corpo dela, né? Isso vai ganhando um contexto e vai se repetindo isso. E um dia tem uma coisa que quando ela diz, o analista aponta o que ela diz, faz uma interpretação, isso funciona como não é isso, né, para a paciente. A paciente conta o que um dia? Que é quando ela tinha... Quando a analista está atendendo ela, porque os efeitos, né, vocês sabem disso, eles são retroativos, né, eles acontecem em algum momento, no exato momento de uma determinada cena em que o significante ele pegou, que isso que vai acontecer, a sintomatologia. Mas o que ela conta para a analista é que um dia ela tinha uns 12, 13 anos, sei lá exatamente qual era a idade, ela era muito nova, e ela se arrumou para ir a uma festa, e o pai disse para ela assim, essa roupa não está... Aí ela se mostra para o pai, para perguntar o que ele estava achando da roupa, ele fala assim, essa roupa não está meio apertadinha, não? E isso é construção de análise, hein, gente? Ela lá com 15 anos, falando o que aconteceu aos 12, depois de muita proliferação significante, a analista dela chega, né, a análise dela aponta para isso aqui. Né? Essa articulação do pai aí funciona como um S1 para ela. Essa roupa não está apertadinha, não. Ela articulou muitas possíveis articulações significantes, ela articulou com duas, assim, fundamentalmente. Ou a gente pode dizer que ela leu isso em dois sentidos. Ele estava dizendo que ela estava gorda, e o segundo é que ela era uma puta. Essa roupa está mostrando demais, está apertadinha, porque você está mostrando essas coisas que vêm do discurso né, da cultura onde a gente vive aí, pela boca do pai. A gente não sabe exatamente o que... Vejam bem isso. O que o pai queria com isso, o que o pai estava pensando. Ela não vai saber, a gente não vai saber. O pai mesmo, se perguntar para ele, ele não deve nem lembrar que ele falou isso. Mas isso apareceu em análise, lá em análise eu percebo, né? Eu percebo. Pela repetição, né? Eu isolo isso como um S1, né? E o que eu queria dizer para vocês, né, nesses dois exemplos, vamos pegar o exemplo do S1 inteligente. Se esse cara fosse fazer análise com a Renata, com um de vocês, com qualquer outro analista, será que o S1 que aparecer como fundamental e determinante para ele, né? Ou o primeiro S1 né, que você ia localizar ali como S1 numa análise, porque você pode localizar vários,
seria o mesmo significante do cara inteligente. Se ele fosse fazer análise com outra pessoa, né? Ele diria as mesmas coisas, né? O Miller fala, primeiro tem uma proliferação significante. Será que seriam os mesmos significantes? E os significantes que se repetiriam e que iam sendo isolados ali como um significante, um S1, né? Um significante fundamental, uma articulação significante fundamental, seria o mesmo? Provavelmente não. Tudo isso é para dizer, eu estava falando para vocês com cuidado que a gente tem que ter com o verbo ser, porque isso que o Lacan está pensando sobre o sujeito... lembrei até que eu ia falar, põe um esqueminha aí de novo. O que o Lacan estava pensando sobre o sujeito é que é isso, a gente tende a pensar que o sujeito é um ser. Só que o sujeito não é um ser. Quando eu digo que na linguagem, né, ele se identifica e é representado no grande outro como sendo inteligente, tem a ver com ser a pessoa mais potente do mundo, a gente tem que lembrar que o sujeito continua sendo vazio. O sujeito, enquanto tal, ele é nada. Então, o sujeito que aparece, né, quando alguém chega em análise, vocês têm que lembrar que o sujeito, enquanto tal, ele está circulando de um significante para o outro, e isso tudo acontece sob transferência, e em transferência com um analista, em transferência com outro analista, os significantes que vão ser mobilizados, que vão aparecer na análise, podem ser uns, e com o outro analista, outros. E quando a gente está falando de achar S1, achar isso tudo, esses S1s, esses significantes determinantes, eles são inconscientes. Então, veja que dá para a gente dizer que o inconsciente lacaniano, ele é dessubstancializado, ou ele é desontologizado. O inconsciente, esse sujeito é um sujeito inconsciente. Ele não tem ser. O único ser que ele tem provisório é na linguagem, nas articulações significantes, quando ele é representado de um significante para outro. Se o sujeito não tem ser, ele é, a princípio, um conjunto vazio que circula na linguagem, a gente pode dizer que o inconsciente ele é uma coisa que existe em análise, né, nessa perspectiva lacaniana. E se eu fizer análise com um analista, ou com outro analista, com um terceiro analista, o inconsciente que vai se constituir como produção de análise, que vai ter efeitos sobre, né, esse analisando que está lá, esse inconsciente vai ser diferente, né? Eu não sei, deve ter gente que já teve a experiência de fazer análise muito tempo com um analista, depois fez muito tempo. Você pode até retomar coisas, né, de uma análise com o outro, mas a gente pode dizer isso, a rigor, com essa formulação lacaniana, dizer que o sujeito é desontologizado é que ele não tem ser, né? O Lacan, às vezes, até coloca, não, o mouse aqui, olha para a bolinha aí. O Lacan, às vezes, escreve aqui desse lado do sujeito, ele escreve ser. E desse lado do grande outro, ele escreve, acho que é outro mesmo, outro, né? Do lado do ser, o que é engraçado ele escrever ser, ele está fazendo questão de escrever ser sobre o lado do sujeito, porque do lado do ser, o sujeito é vazio. O sujeito a princípio, ele é um conjunto vazio. Então, assim, que vai ser capturado por um significante, que vai representá-lo por outro significante, ele vai ficar circulando. Então, se o S1, quando em análise a gente isola um S1, quer dizer, a gente está apontando para uma coisa que está inconsciente, esse inconsciente, ele é uma produção de análise que vai ter efeitos sobre o analisando que está lá, né? O sujeito do inconsciente, ele é uma produção de análise, ele não tem um ser. Ele é uma produção de análise, quer dizer que ele é o quê? Que ele é um resultado de articulações significantes, né, sobre as quais um analista intervém. Vão ter significantes que vão sair da boca do paciente, vão ter significantes que saem da boca do analista, nas suas intervenções, né, e dessa circulação de significantes, o analista tem que intervir, por exemplo, para apontar a direção desses significantes ou dessas articulações que são fundamentais e determinantes para aquele sujeito. Vou pegar a pergunta do Anderson e depois a do Diego. Anderson?
Opa, boa noite. Boa noite. Não consigo abrir a câmera agora, desculpa. Tranquilo. Sobre o S1 como algo virtual, quis dizer assim, no sentido de que não seria algo concreto, mas algo que teria significado ou relevância de acordo com a posição dentro dessa cadeia de significante, e aí o sentido seria definido em relação a outros significantes e só em relação ao outro. Veja bem, então pensando nesse sentido aí que você está dando para a palavra virtualidade, quando a gente está pensando nesse momento aqui, que né, teórico, que você tem uma configuração disso na clínica, como eu estava tentando demonstrar aqui, o S1 é um significante, a gente tem que separar aí significante de significado. Significado é o efeito de uma cadeia significante. Né, quando eu coloco um ponto final, né, quando o analista intervém, pontuando, por exemplo, né, isso pode fazer um efeito ali de corte, né, que faz com que, né, desse S1 para o S2, haja um efeito de retorno, né? Quando eu coloco um ponto final, esse sujeito aparece como significado. Mas, veja, a gente tem que fazer uma definição muito clara. Significante é uma coisa material, né? O significante ele tem materialidade como sonora, né? Quando eu falo, eu estou articulando significantes, ele tem uma materialidade escrita também, mas em análise, ele vai aparecer como materialidade sonora. Então, quando se fala de um S1, a gente vai localizar. Aí, veja, assim, a sua pergunta é interessante e leva complexidade para a coisa. Eu só não sei se a palavra é virtualidade, porque eu acho que o sentido é que tá mais ali nessa articulação significante, como uma virtualidade vai depender de onde tem um ponto final para a coisa ganhar algum sentido. Porque se um sujeito continuar falando sem nenhuma pontuação, eu dou como exemplo aqui as 50 últimas páginas do Ulisses, do James Joyce, que a personagem fala sem pontuação, se o leitor não for lá e colocar pontos finais para ter esse efeito de retroativo aqui, de sentido, aquilo é pura deslizamento significante ou deslizamento metonímico que nunca se produz sentido. Então, eu acho que o sentido fica meio mais no campo de uma virtualidade. Depende onde há o corte, onde há a interrupção, onde há o ponto de basta. Significante, não. Você vai localizar em análise, pode ser como eu estava dizendo, mas S1 pode se referir a uma cadeia. No caso desse sujeito lá, inteligente, como você é mais potente do que todo mundo. Né? E aí não seria apenas um som, né, o significante. Isso. Daí a minha pergunta, eu coloquei virtual também, porque, para dizer, não seria algo concreto, que é, sim. Mas é bom... Até onde eu... Mas é bom o virtual, porque rebate a ideia que eu estava apontando aqui. Eu acho que, tipo, o Lacan aprovaria esse uso no seguinte sentido. Obrigado, Lacan. Você está apontando assim que não tem ser, né? não tem uma essência. Esse S1 não é uma essência. Né? Tanto que eu estou dizendo aqui, o Lacan está dizendo, se é com analista, o S1 que comparece lá, que é isolado, é um. Se é com outro analista, é outro. Né? Então, acho que o sentido de virtualidade é que, assim, quando você localiza ali no meio dessa produção, dessa proliferação significante, um S1, a virtualidade, eu acho que é boa você ir para o consultório pensando que ele é uma virtualidade, porque, assim, ele não é uma essência, eu não sei qual é o significante ou qual a articulação que vai ficar se repetindo e que eu vou localizar como S1, entende? Acho que virtualidade é bom nesse sentido. Eu deveria ter patenteado, mas, assim, não, eu estava pensando mais no sentido que você falou em algum momento, brincadeira, tá, pessoal? Que você em algum momento falou do procurar, de talvez haja alguém que tente procurar aquele primeiro significante. Assim, aí, pela minha pouca reflexão, parece que não faz sentido procurar por esse primeiro significante. Não é procurar. Se eu falei assim, tá errado. Não que foi sua opinião, mas que talvez haja quem queira fazer isso. Não, tá. E aí, só procurar o objeto perdido, não, né? boa significante perdido. Boa formulação e articula com o sentido de virtual, que assim, você tem que pensar que a priori, né, é um negócio teórico, você senta lá para escutar, você está com isso como pano de fundo, mas se você está procurando um S1, você está tudo errado.
Mas né? essa minha fala se estende até naqueles famosos casos que a gente vê que foi encontrado uma suposta causa para algum fenômeno ou alguma questão séria de um analisando, e aí isso seria o S1, isso seria a causa. Eu acho que até Mas nesse caso não seria interessante. então, mas aí o que você tem que ver, o cara monta o caso clínico, ele vai te apontar aquilo funcionando como S1. Agora, Do Xuxinho, se lá ele na estava, frente. se ele estava procurando um S1, ele partiu de uma coisa completamente errada. Se ele está procurando, ele vai achar o que ele está procurando. Não, mas independente se o objetivo dele era encontrar isso primeiro, mas na hora de criar a hipótese sobre o caso, ele chegou a dizer, isso aqui é causa dessa, sei lá, dessa questão, Então, desse mas aí tem que estar analisando. orientado, aí eu acho que eu recomendo lá o osso de uma análise do Jacques Lamillard, é que não é que ele está procurando, ele está escutando, e o que vai começar a ocorrer, esse campo teórico aqui diz para a gente, para trabalhar com isso, que é um significante ou uma articulação significante, tipo inteligente, como eu sou mais, né, sou mais potente do que todo mundo, e alguma coisa em torno de inteligente, articulado com ser mais potente, isso começa a se repetir em análise. Ou no caso da menina que eu trouxe o caso clínico da anorexia, ela começou a se repetir muito o que a família falava do corpo dela, né? E aí você já fica atento, né? Aliás, se você escuta em análise que o grande outro fundamental fala do corpo de alguém, você já fica com o Lacan usa uma expressão normalmente, o cachorro, quando ouve um barulho diferente, faz assim com as orelhas, né? Você ouve, você já fica meio atento, assim, o que o grande outro fundamental, né, mãe, pai, que ocupa esse lugar, falou do corpo, né? Mas, assim, mas começa a se repetir isso, né? E começa a se repetir e essa menina, é uma produção, não sei o que vem do, né? Fundamentalmente as coisas vêm do analisando, mas a analista vai intervendo, e ela não faz descrição como que aconteceu o momento em que se formulou isso ali, né? Mas há um momento em que há né, em que há essa formulação. Ela ficou de olho ali nisso que se repete, não é que ela estava procurando, é, não é que ela estava procurando, ela achou, ela encontrou na fala né, uma coisa que se repete. Sem querer monopolizar, mas só para encerrar um pouquinho, que é mais uma dúvida do que uma colocação, interpretação. Porque eu penso que, mesmo que se encerre aquilo, ou tudo leve àquela interpretação, porque se repete e tal, eu fico pensando, imaginando uma análise de um adulto, sabe? Mas e as questões que são da infância mais tenras? Será que ele não seria mais ainda causa ou origem para aquela questão? Aquilo que... Não tem, é preciso pensar fora dessa cronologia. O pensamento lacaniano ele é estrutural, ele não é desenvolvimentista nem cronológico. Isso não tem essa ideia de quanto antes aconteceu, é por isso que você não tem que procurar nada, porque se estiver procurando alguma coisa, eu vou ficar escavando lá significantes da primeira infância. Às vezes o que o paciente os significantes que ele vai trazer para você nem dizem respeito à infância. E mesmo assim, você não depende que a pessoa fale da infância, sobretudo da primeira infância, para fazer essa localização de S1s. Né? Pelo menos eu estou te respondendo isso, quer dizer, a partir dessa clínica aqui lacaniana com a gente está trabalhando. Né? Essa coisa aí, estou longe de ter domínio sobre Melanie Klein, uma clínica kleiniana talvez tivesse algo dessa ordem, mas lá é tudo muito diferente, né? Não tem esse trabalho com significante, eu nem sei. A questão é que pode ter alguém, Anderson, que consegue localizar em algum ponto. Agora, quando a gente fala da primeira infância, eu diria que é mais do que alguém contou da infância do que a pessoa lembra da infância, né? Mas não significa que a gente vai criar, né, um padrão. Pode haver um caso que sim, podem haver 10 que não. Eu fui tão enfático, talvez assim, não está proibido, né? Está proibido de haver. Agora, o Diego pergunta, eu passo para a Cristiane, há choques de S1 do analista com o analisante? Espero que não, hein, Diego? Não pode. Não pode. Se o analista estiver tentando introduzir, talvez se o analista estiver procurando alguma coisa ali, mas vou criar aqui um analista, né, um analista aqui fazendo uma coisa errada.
E o analista que faz coisa errada sempre é o outro analista, não é a gente, né? Então tem não, um a gente outro não faz analista nada aí que ele errado, poderia fazer o seguinte: ele está na cabeça com essa coisa freudiana, né? Pro Freud, né? A coisa muito fundamental ali é o Édipo, né? E ele pode ficar tão encafifado com essa coisa de piano que ele vá procurar, de algum modo ele está procurando um S1, que é um S1 edipiano. Né? Aí ele vai achar o que ele está procurando, né? E aí está tudo errado. E aí ele vai talvez ele tente impor um S1 ao paciente, não é que foi um S1 que foi no meio daquela proliferação significante, eu achei uma articulação que fica se repetindo, e que então você intervém, você localiza ali um S1 inconsciente, né? Então, a rigor, é isso que pode parecer meio doido para vocês, mas esse S1, eu falei que o inconsciente né, ele acontece, ele é produzido em análise. O S1 não é nem do analista, nem do analisando. Só que quem está em tratamento lá é o analisando. Então, os efeitos eu espero, os efeitos, né, de alteração, né, de tratamento enquanto tal, né, recai sobre quem, né, se coloca em análise ali. Mas assim, então, se tiver choque de S1s aí, é o analista tentando forçar, por exemplo, um S1 edípico, né? Foi isso que você pensou, Diego? Cadê você? Diego, você está silencioso. Foi isso que você pensou nessa direção? Bom, só complementando, de vez em quando a gente até brinca na supervisão, isso é seu, talvez isso não é do paciente, é brincando um pouco com isso, entende? Porque às vezes, quando a gente vai escutar alguma coisa, outro dia eu estava dando supervisão, era até, eu passo para você, Cristiane, era até um caso de criança, e a criança lá, o pai, eu perguntei para a psicóloga e psicanalista, e aí, como é que foi a conversa com o pai? Ela, mas eu não conversei com o pai. Mas a criança fala o pai o tempo todo, não te calhou a ideia de entrevistar o pai? Ela, é mesmo, eu só conversei com a mãe. Ou seja, aí eu brinquei, mas por que você conversou só com a mãe? Ela falou, porque para mim parece que o filho é sempre da mãe. Eu falei, então isso é seu, não é dele. A criança está pedindo pai. Ela não escutou a criança. Então, e é claro, gente, a gente cai nessas, tá? Até porque a mãe vem tão certa de que ela sabe tudo sobre o filho, que às vezes a gente até esquece que o filho tem outras referências que não só a mãe, tá? Isso é muito fácil de acontecer. Mas aí seria, por exemplo, um exemplo que eu entendi desse choque. Cris, diga. É que vocês estavam dando o exemplo lá do pai que fala da roupa apertada, né, da filha, etc e tal. E aí me lembrou um caso que até que eu tô, né, nesse momento atendendo, que ela me procurou há um tempo atrás, por questões, ela se sentiu uma mulher muito insegura para, de repente, passar lá no teste da medicina lá que ela precisava, né, tanto que agora, graças a Deus, com a análise ela já conseguiu passar e tal, insegura no relacionamento e tudo. E conforme ela vai trazendo, hoje, inclusive, ela começou a trazer mais ainda o histórico, né, de que ela escuta, eu não sabia disso, ela falou hoje, né, de que a mãe sempre, de certa forma, denigre ela, de que ela é burra, de que ela só faz as coisas erradas. A própria irmã também, que representa muito para ela, tinha uma relação muito bacana, né, a vida toda, praticamente, com a irmã, né, muito, muito próximas, falava de quando ela reprovava no teste lá para medicina, que ela ia prestar, que ela era burra e tal, bababá. Aí me acendeu uma luz justamente hoje. Eu falei, talvez, né? Não dá para fechar, né? Possa vir daí, de certa forma, essa insegurança que ela tem, né? Com relação ao próprio trabalho, né? Acho que é nessa linha, né? O S1 pode estar rondando alguma desses significantes que você trouxe aí, burra, alguma coisa dessa ordem aí, né? E fundamentalmente escutando, veja, você não tirou de nenhum outro lugar que não da fala dela. Ou seja, você pega a queixa dela, da dificuldade de se sentir segura, você pega a história que ela traz, algo que ela conta da mãe. Ou seja, você não tirou de nenhum outro lugar. Você não tirou de um manual, você não procurou se freudianamente é Édipo, não, você procurou isso, a conexão entre aquilo que ela se queixa e a história que ela narra. Vou só dizer uma coisa, você não procurou. Você não procurou. Você achou. Vou parar, procurou. O processo foi seguindo e, óbvio, a gente conseguiu ajudar ela conseguiu passar lá no teste dela lá de medicina e tal, né? Tanto que a gente até ficou super feliz. Mas aí agora, aos poucos, ela começou a trazer, então tá começando a fazer sentido do porquê toda essa insegurança em várias outras áreas da vida dela, no relacionamento, no trabalho, né?
com a prova, um monte de outras coisas. Conforme ela está trazendo mais a fala, eu estou conseguindo compreender. Mas então é exatamente nessa linha de que vocês estão comentando, né? E você veja, e se o S1 fosse, né, esses significantes que vêm da mãe forem absolutos, a pessoa está fodida, desculpa o palavrão. Ou seja, ainda bem que a gente pode, né, no mesmo jeito que a gente brinca, né, tem que matar o pai, tem que matar a mãe, a gente pode matar o significante. Esse sujeito, né, usar o termo que o Lacan usa, né, ficar petrificado, né, num S1, que pode ser uma, né, não exatamente um significado, mas uma articulação fundamental ali, pode ser uma... se ele ficar petrificado, eu gosto desse termo, né, então, assim, o processo aí que está acontecendo, que você está descrevendo aqui, né, vou apontar isso, visa e é provável que obtenha um efeito assim, de despetrificação, sabe? Né, Essa é a ideia. Bom, vamos encerrar então? Semana que vem, então, só lembrando, na segunda-feira, às 8 da noite, tem um encontro com a Bartira para finalizar o grupo do autismo, certo? Então, amanhã, na segunda-feira, vai ser à noite, por causa da agenda da Bartira, para a gente encerrar o texto e começar a tese. Na quarta-feira, a gente volta com as estruturas clínicas. Vi que teve um certo atrapalho em relação a começar pelo recalque, então vou começar fazendo uma rápida leitura do que são as 4 estruturas, para voltar, então, na foroclusão na sequência, e daqui 15 dias a gente volta... No dia 29, a gente vai voltar na página 163, onde está escrito aí um subtítulo, Separação. No Signos do Gozo, do Jacques Lamillard. E a gente segue aí ainda no capítulo da tese sobre gozo, só que em vez de ir na tese, a gente está indo aonde a tese utilizou, para voltar para o próximo capítulo depois, na tese. Tudo bem? Então, bom descanso para todo mundo. Até segunda-feira. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau. E esse caso aqui tá 2 semanas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.